Bom dia, Paulo. Oi, bom dia, Fred. Tudo bem? Tudo bem? Vamos aguardar a entrada de todos, ou pelo menos uma boa parte. É, a gente tem que dar uma chacoalhada nessa turma aí, né? Tem Pois que é. talvez fazer uma mensagem assim individual para cada um, dizendo: ó, você tem interesse em continuar participando ou quer indicar alguém para o seu lugar? Uma Uma coisa que provocação eu- assim pode ser. é, na verdade, aqui esse grupo é bem organizado, é até bem participante. É, Acho que foi na última reunião que começou um pouquinho a foi cair. essas duas últimas assim, ó, É, foi esse acho que tem muito segundo a ver com o semestre. Eu me final lembro do aquela ano. final do primeiro semestre, estava animado para fazer o evento, tal, fazer isso, aquilo, e aí depois caiu no esquecimento. Vamos dar mais uns 5 minutinhos aí. Eu acho que essa coisa também a gente ficar muito no virtual. Ano que É. vem eu quero ver se eu conserto isso, pelo menos umas. Talvez a gente mude um pouquinho a estrutura do fórum, né? Vamos ver, estamos pensando aqui. Tá. Mas essa coisa também do muito virtual também às vezes desestimula. Podia fazer um pouco de virtual, um pouco presencial, né? Eu tô participando de um outro grupo do Instituto Coalizão. A gente faz mensal online e trimestral presencial. A cada 3 meses É, faz uma presencial para a turma se encontrar e trocar ideia. Talvez a ideia de ter projetos concretos, né, ação concreta a ser executada, isso aí faz é isso que a gente ajuda o está, é pessoal. isso que a gente está promovendo agora, né? Nós estamos, a partir da última reunião, o Heitor mandou uma sugestão. Aí eu até coloquei no grupo ontem para que as pessoas pudessem ler e colocar as sugestões. A gente vai começar a criar a estratégia para as próximas reuniões, que na verdade serão no ano que vem, né? Mas criar já as pautas, né? Para ver o que é que cada um. Para a gente ver o que é mais interessante para o grupo, né? Inclusive, É. hoje a gente vai ter uma. O Edson deve falar alguma coisa sobre as sugestões que foram feitas pelo Heitor. Então, vamos aguardar. Até mandei a mensagenzinha aqui no privado para o Heitor, para ver se ele entra, se tem mais gente entrando, né? Ó, o Edson já está aí a postos. Bom dia, Edson. Bom dia, Fred, bom dia, Tudo Paulo, bem? tudo bem? Bom dia. Vamos ver, esperar mais um pouquinho. Fred, posso pedir uma permissão? Fale. Eu estou com o advogado Rainer, que trabalha aí junto da nossa gerência aí com assuntos na LERJ, que ele queria participar. Eu não Hum, queria mandar esse convite para ele sem antes falar com vocês, tá bom. se Pode, possível. Só para pode ser. me acompanhar, porque eu acho que pode ter alguns desdobramentos bons e ele pode ajudar a gente, entendeu? Tá ok, Tá bom? tá ok. Eu estou só aguardando, vou aguardar uns 5 minutinhos. Já botei ali no grupo, já mandei um aviso, já avisei o Heitor falou que já vai entrar. Só para a gente ter um quórum um pouco maior. Perfeito.
O Heitor está entrando aí. Bom dia, Bom dia, Heitor. tudo bom? Tudo certinho. Estamos só aguardando a entrada de mais gente na nossa sala. E por enquanto temos o Edson Melo e o Paulo Millet, e eu. Mas vamos aguardar mais um pouquinho. Uns 5 minutinhos eu creio que seja interessante. Caso Ok. a gente continue nesse número, a gente vai começando devagar e as pessoas que forem entrando vão se colocando. Eu, inclusive, estava conversando aqui com o Paulo, porque a gente está com umas 2 reuniões aí. A gente estava todo empolgado início do ano, eram reuniões com a tela cheia, muita gente falando, até tinha que estar segurada, porque, É verdade. né, e de repente, a partir O de pessoal agosto, sumiu. setembro, o pessoal sumiu e exatamente na hora que a gente ia, veja bem, a gente tinha aquele encontro, a gente conseguiu trabalhar os painéis, a gente fez todos os painéis que eram recomendados pelo grupo, inclusive a questão a gente pegou aquele trabalho da Renata e Sim. trouxe atualizado, né? Aí depois mais gente falou e de repente o pessoal sumiu na hora que a gente ia trabalhar exatamente os temas que a gente ia abordar, que seriam interessantes devido fundamentados em todos aqueles painéis que a gente tinha feito. Ou seja, na hora que a gente ia trabalhar a cereja do bolo, todo mundo sumiu. Então, acho que eu vou acatar uma sugestão do Paulo, vou colocar lá no grupo uma mensagem perguntando, vendo se a pessoa ainda tem interesse ou não, porque realmente eu acho uma pena, Sim. é um espaço ímpar. Na verdade, a gente não se dá conta que o estado do Rio de Janeiro é um único estado que tem um fórum permanente de reflexão, é o Uhum. único estado. Veja bem, na federação toda, em todos os estados, nenhum legislativo dos outros estados tem um fórum permanente. Então, a gente tem o privilégio de vivenciar eu diria, uma materialização, ou sei lá o que, da democracia, que é através desse espaço, né? Por mais que às vezes a gente não consiga andar como a gente queria, mas a gente anda, a gente chega perto, a gente conversa com o legislativo, a gente apoia, a gente reflete sobre os problemas do nosso Estado. Então, é uma pena se a gente começar a minguar, né? É uma pena se a gente começar a não trabalhar esse espaço mais, né? Eu acho que isso Sim. seria uma coisa lastimável. Então, eu vou até, estou pensando, vou pensar junto com o Márcio, com o Tia Ju, talvez uma reestruturação do fórum para o ano que vem, mas nada muito diferente. Mas eu acho que essa participação, inclusive, vocês podiam me ajudar também. Eu vou colocar no grupo lá do WhatsApp, vou fazer uma mensagem, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, fazendo uma chamada, né? E vocês, na medida do possível, apoiam, conversa com quem vocês conhecem, porque a gente não pode deixar esse espaço no vácuo, né? Não Sim. podemos deixar esse espaço no vácuo. Por exemplo, hoje, o Edson me pediu a fala dessa reunião, que ele quer fazer uma apresentação. O Edson é do Senai, do Rio de Janeiro, e ele, em cima daquelas propostas que você trouxe, Heitor, e de tudo que a gente tem conversado aqui, ele vem fazer uma apresentação onde ele quer que todo mundo entenda né, o que está sendo, o que vai ser colocado e ver que tipo de ação que poderíamos fazer para que isso melhorasse. Não é isso, Edson? Mais ou menos Exatamente. isso, né? Exatamente. E veja bem, para isso a gente precisaria, tudo bem que as reuniões são gravadas,
mas a reunião aqui na tela é muito importante, né? E nós Sim. já somos 10, já são 10 e 10 e ainda somos os mesmos quatro, né? É triste isso, né? Uma primeira assim, sugestão com relação a isso que você falou de reestruturação é fazer um levantamento estatístico aí de participação institucional, né, nos últimos 3, 4 anos, para ter uma ideia, assim, que instituições de fato têm participado, em quais câmaras, né, para ver se elas estão com uma representação, até para convidar, tipo, essa instituição está numa câmara só, se ela poderia participar de outras, né, para ter uma ideia dessa representatividade e, a partir daí, também pensar, né, estratégias de envolver mais as instituições nessa participação no fórum. Uma das coisas que eu vou tentar organizar nesse final de ano, junto com a minha equipe, é para, pelo menos ano que vem, a gente ter mais reuniões presenciais. Presenciais, É, também e acho eu, fundamental. eu, eu acho também que não só a reunião presencial na Alerj, mas de repente a gente fazer uma reunião presencial numa instituição que Numa das participe. instituições É, participantes, né? vamos lá, o Acho Cefet legal. vai presidir, a reunião vai ser no Cefet, né? Então vai Sim, todo mundo investir para a Alerj, eu me desloco para o Cefet, e a gente faz no Cefet, ou no IFRJ, ou no Senai. O Senai acho é muito porque tem bom, aqui uma acho sala, a muito gente vai bom fazer no isso. Senai. Eu acho que isso também Tranquilo. promove, eu acho que isso promove uma Uma reunião ativação. itinerante, né? É uma coisa mais interessante, É. né? Talvez. Eu tinha colocado aí nas redes sociais, Deixa eu eu só desculpa, acompanho. Heitor. Ou O não? Edson, o Reiner Isso, é é o daqui. senhor que vai cá. Tá. Isso. Obrigado, Ok, chefe. Heitor. Pode falar. É, assim, né, sugestão para que o governo do estado, prefeitura do município, aqui onde a gente vive, fizesse atividades institucionais também itinerantes, né? Tipo um governo itinerante. Então, no estado você tem 92 municípios, né? Então, você, ao longo do ano, pelo menos uma visita a cada município desse, né? De toda a gestão estadual e do município através dos bairros, porque isso aproxima, né, do executivo e do legislativo também. A LERJ, eu vejo que ela tem investido agora também em mais propaganda institucional para o pessoal saber o que tem sido feito na LERJ, fazer Isso. tipo uma LERJ itinerante no bairro tal, no local tal, no município tal, porque isso aumenta a participação das pessoas, né? Dá visibilidade ao que está sendo feito. As pessoas acham que sempre nada está sendo feito, né? E, no entanto, quando você pega, no caso da Alerj, todas as leis ordinárias que foram aprovadas aí, durante a pandemia principalmente, foi um trabalho frenético, né? Muita coisa realizada, mas as pessoas não têm acesso a isso, não sabem o que foi feito, né? Sim. Então, precisa também investir nessa propaganda institucional, né? Especificamente no caso nosso da formação, o que a gente vem conversando é que o que tem sido mais crítico é a falta de conhecimento das pessoas, em geral, sobre as possibilidades de formação que ela tem, né, de progresso social dela através da formação profissional, através dos sistemas de ensino que ela possa ir galgando. Então, as pessoas estão muito perdidas, além de uma apatia na juventude que a gente tem identificado muito grande, né? Conversando com o pessoal do Senai, conversando com uma representante também da FEComércio, que participa lá do nosso conselho diretor, né? A Firjan também está no nosso conselho diretor. O que a gente colocou tem eco nessas instituições também. Está um problema sério aproximar as pessoas de mecanismos de progresso para elas mesmas, né? Então, eu acho que precisava assim de uma mobilização institucional muito grande no Rio de Janeiro, juntar legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, todo mundo,
no sentido de mostrar, olha, tem caminhos, a gente precisa caminhar, vocês têm oportunidades, têm tantos direitos, mas vocês precisam acessar esses direitos através disso, daquilo, né, desses caminhos, porque as pessoas não estão conseguindo enxergar. É isso mesmo. Bom, eu não vou ficar, já são 10h15, a minha equipe já está a postos aí, então vamos começar. O Edson pediu para fazer uma apresentação a respeito da questão do passe livre, que foi uma coisa comentada, inclusive, pelo Heitor nas sugestões dele. Ele só não comentou na última reunião, porque ele esqueceu da reunião, esqueceu de entrar, mas está dentro daquela linha de que a gente está preparando o nosso caminho para trabalhar. Tudo bem que 2023 já está acabando, novembro é semana que vem, e aí a partir daí já começa a todo mundo pisar no freio, mas ano que vem está aí, a gente já tem que ter tema para trabalhar, né? A gente usou 2022 quase como um estudo, né? A gente fez um estudo através dos painéis, através das nossas reflexões, e já temos condições de é, colocar os nossos objetivos agora e aonde que a gente vai trabalhar e como que o fórum e o legislativo pode ajudar em algum problema. Então, nesse sentido, nosso amigo Edson já está a postos, vou passar a palavra para ele e a gente começa a discutir. E eu vou pedir, como a reunião é gravada, estou encarecidamente pedindo para as pessoas que mais tarde tiverem interesse em ver, para que deem as suas sugestões através do grupo de WhatsApp ou, ou através de e-mail para o fórum, ok? Então, sua palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença. Vamos lá. Bem, gente, muito bom dia a todos. Professor Heitor, prazer conhecê-lo. A Alessandra, Prazer. que trabalha aqui comigo, trabalha na nossa gerência, Alessandra, ela Alessandra. é, ela é suplente lá no conselho. Isso. Um dos nossos diretores é o titular. Sim. Então, ela trouxe essa sua angústia, essa tua proposta. Eu falei, opa, vamos nos juntarmos, porque eu acho que a gente não pode deixar isso passar. Não só porque Certeza. a gente já vinha trabalhando nesse tema. Então, se a gente vinha trabalhando nesse tema e o senhor trouxe também esse tema, acho que nós temos que nos juntarmos. E eu acho que a Câmara é o melhor caminho, né? Porque daqui a gente consegue seguir de forma estruturada, tá? Pelo menos é a minha visão. Então, o que que eu conversei com a Alessandra? Alessandra, vamos acompanhar de perto. Eu li aí a última, eu não pude entrar, mas depois eu li a ata, né? Eu recebi por e-mail a ata, vi lá as suas colocações, as suas ponderações, suas propostas, e eu queria aqui trazer alguns dados e algumas reflexões para somar o que você colocou. E como passo, como agenda positiva, aí, Fred, né, acho que você é a pessoa mais adequada aqui para ver como que isso pode seguir. E aí, quais são as ações que nós, como federação e como Senai, podemos estar, de alguma forma, subsidiando, fundamentando, para que nós possamos seguir com essa demanda de forma mais organizada, tá? A questão é o passe livre, né, para os alunos de baixa renda. Independente, viu, Heitor, da questão deles serem de técnico subsequente ou não, né? Você focou lá na sua explicação o foco no subsequente. O nosso aqui é um pouco mais amplo, né? Porque eu tenho uns números, né? Eu queria até apresentar. Fred, eu não sei se você pode projetar com a permissão sua, porque eu não sou muito familiarizado com o Zoom, não. A gente usa o Teams aqui Eu vou, diariamente. eu vou pedir para a Priscila deve estar ouvindo. Talvez você tenha que mandar a apresentação. É aquela apresentação que você me mandou? Isso, Então, mandei, eu vou ver mandei. se eu mando para ela. Espera Ótimo. um Eu pouquinho, agradeço, eu tá, vou. equipe. Enquanto isso, eu vou complementando aqui. Então, vocês vão observar os nossos números, né, números de ontem. Peguei número ontem para deixar as coisas bem, bem claras, bem fresquinha, como dizem. E eu trouxe aqui, com a permissão do Fred aí, o advogado Rainer, que faz parte aqui da nossa equipe da federação e que atua diretamente com os pleitos da indústria junto
a Alerj. Então, ele tem diversos contatos, ele já sabe mais ou menos quais são os deputados que são dessa ideia, que apoiariam, né, o passe livre um pouco mais amplo, né? Então, é por isso que eu trouxe para que ele esteja aqui com a gente. Lá atrás, enquanto a menina coloca aí, a equipe coloca, a gente chegou a falar com o presidente da Alerj na época, com o André Siciliano, da proposta, tá? Conversamos com ele. Aí, logo em seguida, veio aquelas mudanças todas. Depois, eu mesmo falei com a tia Ju, presencialmente aqui na diretoria da federação, já que o André tinha saído e ela esteve aqui, né, conversando com a gente sobre vários assuntos. A gente colocou isso na mesa, ela comprou a ideia na hora. Então, eu acho que a gente precisa retornar essa pauta. Então, eu estou aqui, na realidade, em nome da Federação das Indústrias e do Senai Rio, trazendo aqui a nossa predisposição de estar aí juntando força com o Heitor e com a Câmara para a gente poder seguir com esse pleito. Tá? Então, aí é uma proposta de passe livres para aluno da rede pública, tá? Uma apresentação bem simples, mas bem direta. Vocês vão observar, tem alguns estudos que depois eu posso socializar aí com vocês os links. Se quiser passar a próxima, eu já te agradeço. Esses são os números de ontem, tá? 84% das matrículas da Firjan Senai são alunos de origem de escola pública em 2023. Quer dizer, se o Senai ele tem uma prerrogativa por lei, né, de investir, de aplicar 2/3 da sua receita líquida em gratuidade regimental, e a nossa gratuidade regimental é pautada em público de baixa renda. Então, até 1,5 salário mínimo nacional per capita. Então, são pessoas, né, são jovens e adultos que realmente demandam de apoio nosso. Sendo que 75% vem da rede estadual, porque o aluno ele se autodeclara, ele informa, então tem aqui a distribuição. Hoje, nós temos 38.500 alunos. Tá? Quer dizer, 2/3 desses alunos estão na gratuidade regimental para cumprimento do nosso regimento. Então, para vocês verem o volume, né, de alunos que nós temos que dependem de algum tipo de auxílio. Tá? Pode passar a próxima, por favor? Aqui eu trouxe algumas questões de contexto. Tá? E aí a gente pode socializar com vocês depois os estudos completos. Evasão escolar no ensino médio atingiu 500.000 de jovens. Atinge, né? 500.000 de jovens por ano. E aí a desigualdade só aumenta, né? Vocês devem ter conhecimento, mas se não tiver, a gente pode socializar. A Firjan SESI, junto com o PNUD, desenvolveram um grande estudo e apresentaram agora em abril. Então, esse estudo ele é bem amplo, e esse aí a grande chamada, tá? É a grande identificação. No nosso segundo ponto, eu tenho ali que 84 matrículas, já falei, né? Eu trouxe esse número lá para frente, esse segundo e o terceiro. O quarto é a situação ocupacional dos nossos alunos hoje. 43% se declaram desempregados, né? E 18% na busca do primeiro emprego. Então, quando você junta aí, você tem um número substancial de pessoas que realmente estão fazendo algum curso com a gente de qualificação profissional na busca de uma empregabilidade ou de um retorno, né, ao mercado formal. Então, são pessoas que realmente estão precisando, né? Se são desempregados e estão na busca do primeiro emprego, quer dizer que eles não têm recurso, né, para subsidiar um transporte. Se você pegar aí um valor de R$ 5 cada passagem modal hoje no município, vezes 2, 10, vezes o mês, olha quanto que isso dá. Fazer um curso de qualificação de 4 meses, insustentável para uma pessoa dessa ter condições de se deslocar para participar de um curso, mesmo que o curso seja de graça e de qualidade, como o Senai oferta. Nós temos aí evasão, números de ontem, acumulado esse ano. A gente aqui atende diversas modalidades, né? Inclusive, no novo ensino médio, a gente atende aqui com curso técnico junto com o ensino médio do SESI, mas a gente atende aprendizagem, atende qualificação profissional, curso de aperfeiçoamento para empresas. Então, essa evasão ela varia muito do tipo de modalidade e do tipo de público. E aí, buscando os números, varia de 1% a 41%.
E os maiores números de evasão exatamente estão nesses públicos que são mais jovens, são desempregados e que realmente não têm condições de pagamento, como são os alunos de qualificação profissional. E os alunos, aí casa com o que o Heitor colocou, casam com a fala dele, que são os alunos técnicos de nível médio subsequente. A evasão nesse técnico e na qualificação são os dois maiores. Tá? E nós estamos tendo dificuldades grandes de montagem de turmas gratuitas. Quer dizer, antes mesmo de chegar na evasão, nós temos um problema sério, que é da pessoa poder se inscrever e poder iniciar o curso. A evasão é depois que ele está e ele não consegue se manter por falta desse auxílio. Mas aí existe uma questão antes, que é ele nem se inscrever, porque se a escola fica a 10 quilômetros, ele não vai conseguir chegar na escola, então ele não se inscreve. Então, nem chega a estar no número de evasão. Antes da evasão, temos uma questão séria de condições do aluno se inscrever. E o Senai Mais, vocês devem estar acompanhando, a gente libera editais frequentemente de milhares de vagas no estado inteiro, e eu tenho dificuldade. Chega alguns momentos que tem turmas que não têm aluno suficiente se inscrevendo para poder fazer o curso. Tá? Então, esse é um contexto. Pode passar a próxima? Aqui é um trabalho que foi feito com a nossa presidência, com os nossos diretores e os empresários, e nós fizemos 2 documentos de propostas para os candidatos a presidente em 2022 e para os candidatos a governador do estado. Na dimensão, no foco dos governadores, nós fizemos um documento que nós chamamos de Proposta Firjan para um Brasil 4.0, e na esfera estadual nós colocamos isso lá. Veja lá no Capital Humano, no número 38. Expandir o passe livre de transporte para deslocamento dos alunos da rede pública até as escolas da Firjan, né, para a formação técnica, bem como para os alunos gratuitos da Firjan para os demais cursos. Quer dizer, não é só focar no nível técnico, mas também nos outros, que é o curso de qualificação básica, que vocês conhecem bem, pedreiro, padeiro, costureiro, eletricista, enfim, são cursos que dão uma empregabilidade, aumenta fortemente a empregabilidade e também a geração de renda, né? Ok? Então, isso aí para vocês terem, isso foi desenvolvido, apoiado pelos empresários, pela federação, e foi apresentado a todos os candidatos a governadores na eleição, no pleito de 22. Tá? O próximo, por favor. Aqui é um estudo que eu cheguei a comentar, que foi publicado agora em abril desse ano, que é um estudo chamado Combate à Evasão no Ensino Médio, Desafios e Oportunidades. Foi feito aí junto da Federação, com o SESI e com o PNUD. E aí, próximo slide, por favor, eu trago um slide com um resumo do que esse estudo apontou. Esse estudo ele recomendou 7 ações, basicamente. Uma delas está ali, o número 5, que é ter um programa de auxílio financeiro ao aluno. E também eles buscaram, no país, nós temos diversos exemplos como resultados positivos quando adotado um programa de auxílio financeiro ao aluno. Isto é, nós temos exemplos executados e temos resultados positivos quando isso é implementado. Então, esses estudos nós temos na nossa base de dados, nós podemos acessar eles, conhecê-los em detalhes, tá? Então, esse é o ponto. Qual é para esse item 5, que é o programa de auxílio financeiro ao aluno, quais são as recomendações que o PNUD, junto com a Feijão-SESI, recomendou? Que o governo federal efetivamente institua, né, uma política. A gente tem ouvido aí na mídia, vocês devem ter acompanhado, que existe uma proposta aí de uma bolsa, né, para o ensino médio, que eu acho excelente, vamos ver se vinga e se vem, isso é importante para a manutenção desses jovens no ensino médio, isso é excelente. Mas, independente do governo fazer ou não, implementar ou não alguma política, a gente entende que o Estado também precisa atuar. Então, se o governo federal instituir alguma política, que a estadual analise e veja se cabe algum complemento. Se a federal não implementar nenhuma política, que a estadual busque,
né, de alguma forma, implementar uma política para ajudar nesse pleito, tá? Então, é isso que está nesse estudo. Em um slide eu trouxe, aqui mais à direita, embaixo, a Andréa Marinho, que foi a nossa diretora por muito tempo, também atuou na Secretaria de Estado de Educação. Na fala dela, na apresentação desse estudo, ela deixa bem claro ali, ó, identificamos iniciativas que podem contribuir de maneira decisiva para o combate à evasão, como apoio financeiro para pagamento de bolsas para manter ou atrair de volta à escola alunos de baixa renda. Como eu falei lá no início, não é só a gente manter o aluno e evitar a evasão dele, mas também ter um auxílio para atraí-lo, né, para que ele possa fazer o curso. Eu tenho participado de diversas reuniões com o IMIDIC, enfim, com o Petrobras, com projetos aí vultosos, com o CETRAB, né? A gente tem participado de diversas reuniões e todos os projetos a gente defende que se tenha uma bolsa auxílio, mínimo que seja, para que pelo menos banque o auxílio transporte, quiçá algum lanche, alguma alimentação para que esses jovens possam ser atraídos para poder fazer o curso, manter e não evadir, tá? Próximo slide, por favor. Aqui a gente é o último, tá? Como sugestões de próximos passos, eu analisei o que o professor Hélio apresentou da vez passada, conversei com a Alessandra, viu, doutor professor Hélio, um pouco, né, sobre o que você iria apresentar. Falei, gente, a gente precisamos nos juntar. Então, como nós lá atrás já fizemos um primeiro escopo, apresentamos o André Siciliano, depois nós não apresentamos a tia Ju, tá? Nós falamos com ela, eu estava na reunião. Nós não chegamos a apresentar, pelo menos, Rainer, é o que eu tenho de informação. A gente se coloca à disposição, já com esses estudos, para ampliar as fundamentações. O Rainer me falou que já tem uma espinha dorsal do que seja um projeto de lei, algum complemento, né? Algum ajuste de lei, como o professor Hélio colocou na proposta dele. Acho que a gente precisa conversar um pouco mais para poder ver quais são os próximos passos que nós podemos estar atuando, e eu coloco a minha equipe à disposição para buscar novas fundamentações para ampliar aí os considerandos. Ok? Ok, obrigado, Edson. É o professor Heitor, Edson. Ah, tá. Perfeito. Troquei. Eu falei Hélio, né? Perdão. Heitor. Não é o Heitor dos prazeres, mas é o Heitor. Heitor. Também não é o Villa-Lobos. Olha só, É, o Reiner quer falar. perfeito, né? O diagnóstico. Está me ouvindo? Oi, Alô? é o Reiner. Deixa eu ver se o Reiner quer falar alguma coisa, Heitor. Sim, Aí por depois eu. favor. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Só fazer então um complemento aí nessa, com relação a essa parte aí do legislativo. De fato, como o Edson trouxe, né, contextualizou aí, esse é um pleito aqui muito valioso aqui, né, para casa, né, realmente, porque tem um impacto muito grande não só, né, na instituição como na sociedade como um todo, né. Então a gente já vem um tempo tentando trabalhar isso, desde a legislatura passada, né, a gente já levou essa pauta ao André Siciliano e outros deputados que se mostraram sensibilizados e compreenderam a importância. Então hoje na LERJ a gente tem um cenário que a gente tem alguns projetos de lei voltados para a gratuidade, mas nenhum deles atende exatamente, né, o escopo do que a gente precisa. O único projeto que se aproxima mais é um projeto recente que foi apresentado pelo Arthur Monteiro, que é o projeto de lei 1757 de 2023. Ele se concede, né, ele altera a lei, né? Na verdade, a gente tem uma lei estadual, que é a 4510, que prevê já os vales, né? Chamam de vale, transporte ali para os estudantes, né, e estudantes de escolas públicas, né, etc. E essa lei da Arthur Monteiro altera, nesse projeto de lei altera a lei estadual justamente para propor aí a gratuidade para o Sistema S. E ele menciona lá todo o Sistema S. Mas talvez essa lei necessite aí de alguns... o projeto de lei, ele tá, no geral, ele atende, né, mas ainda assim acho que precisa de alguns ajustes para que a gente não caia aí numa situação que acaba sendo muito comum do legislativo, né? Às vezes é aprovar um projeto de lei e sancionar, mas esse projeto de lei acaba não indo para frente, porque às vezes tem a ausência ali de uma indicação de uma fonte de custeio, né? Ou de um estudo de impacto, e isso acaba fazendo com que o projeto de lei ele, se torne inócuo. Também alguns ajustes, né? Porque, por exemplo, a lei, né, principal, ela diz ali que o aluno fará jus ao máximo de 60 vales na educação, né? No caso, seria um por dia no mês.
Mas aí se o aluno é estudante de ensino médio, ele é estudante técnico, ele vai para 2 lugares, isso aí dobraria, ele teria direito então, a 120. Então teria que isso não está previsto no projeto de lei atual. Então, são os ajustes aí que precisam ser feitos, né? Então, acho que daria até para aproveitar esse projeto de lei existente já do deputado Arthur Monteiro, mas o ideal acho que seria realmente a gente avançar com esse debate para a LERJ, né? Talvez propor uma audiência pública, de modo a construir um texto, né, envolvendo o executivo. Acho que é muito importante a gente envolver o executivo. A gente acabou de ter a aprovação ontem, né? Não sei se todos acompanharam a questão com relação aos fundos especiais da LERJ, porque geralmente esses projetos, esses vários, são custeados através de fundos, né? Então, tem o fundo de educação, né? Tem o fundo de combate à pobreza, etc. Então, a LERJ aprovou aí um projeto de lei ontem que autoriza o Estado a utilizar, né, a parte desses fundos, né? Então, se a gente quer, se a gente pretende, né, ter um projeto de lei, uma lei que funcione já para o ano que vem, o ideal seria que isso fosse aprovado esse ano e que isso já esteja previsto, né, no orçamento do Estado para o próximo ano. Eu acho que a gente tem um tempo hábil aí para isso, né? Apesar do Estado também já ter enviado aqui lá para a LERJ a lei orçamentária, né, do próximo ano. Eu acho que a gente tem um espaço aí para poder pleitear isso para o ano que vem, né? E aí prever e verificar em qual fundo a gente poderia usar aí do Estado para poder custear essas passagens, e tudo isso tem que estar muito amarradinho dentro da lei, porque senão realmente, né, isso aí é algo recorrente que a gente acaba vendo aqui no dia a dia, né, interagindo com a LERJ, né, de projetos de lei que acabam ficando com lacunas, né? Essas lacunas fazem com que ele não tenha efetividade mais para frente. Eu acho que, de fato, é uma construção que precisa ser feita, um diálogo que precisa ser avançado e bem amarrado aí, executivo, legislativo, né? E como o Edson falou, a gente aqui da Firjan, a gente está, Firjan, Senai, SESI, a gente está à disposição para poder colaborar aí com a construção desse texto. A gente já tem alguns esboços aqui, né, algumas coisas, né, no que a gente puder somar e contribuir para essa discussão e para a efetivação dessa política pública, a gente aqui está à disposição, tá bom? Obrigado. Obrigado, Reiner. Heitor, Então, eu achei ótimas as colocações do Edson e do Reiner. Está relacionada diretamente, né, com tudo que a gente colocou aí. E eu não sei se você reparou lá, Reiner, que tem uma série de leis, né, que vão alterando a lei e tal. E tem uma outra lei que eu coloquei também, que está vinculada, de certo modo, com essa 4510, e que eu acho que tem que fazer uma junção de todas elas e criar uma lei única aí com relação a essa questão da gratuidade, né? Fica um emaranhado, e aí os que não querem dar a gratuidade acabam usando isso também. Não, mas aqui diz, aí puxa, né, uma vírgula para um lado para o outro. Então, acho que precisaria de um trato legislativo nesse sentido aí. Eu acho importante que a gente avance nessas questões financeiras que como o estudo da Firjan identificou, a questão do auxílio financeiro é hoje fundamental, né? Nesse sentido, é que eu também coloquei lá da gente pensar algum tipo de bolsa, né? Por exemplo, a evasão é maior, como o Edson colocou, nos cursos profissionalizantes e no subsequente, porque, em geral, são pessoas que já estão no mercado de trabalho e elas dependem do salário delas para, né, movimentar a sua vida, para subsistência, etc. E aí ela se afastar, de certo modo, para estudar, sem esse subsídio financeiro, fica difícil. Quer dizer, de certo modo, a gente teria que bancar, né, essa pessoa fazendo essa qualificação durante um determinado período e que ela pudesse manter os compromissos, né, financeiros dela com relação à sua família, etc. Então, a coisa é bem complexa, quer dizer. Mas o que a gente puder avançar no Estado é interessante. Nós temos agora, a partir de 2 de agosto desse ano, um marco legal do ensino técnico. Então, com relação ao ensino técnico, mas que também está vinculado à aprendizagem profissional, né? E eu acho que a gente vai ter que juntar essa lei da aprendizagem também
porque eu acho que ela ajudaria, né, a se pensar melhor essa questão toda financeira. Esse marco quer aproximar essas duas partes, essas duas vertentes, né? A aprendizagem profissional, através daquela lei da aprendizagem que faz com que haja, vamos dizer assim, uma proatividade das empresas no sentido de captar as pessoas para fazer essa aprendizagem dentro da empresa. Então, é um pouco daquilo que é o segundo item, interação da escola com o mundo do trabalho. Esses dois aspectos, eu acho que a gente tem que brigar forte por eles, porque a partir deles é que a gente vai fazer, de fato, os jovens, né, e as pessoas um pouco mais velhas também, que não têm, por exemplo, uma determinada qualificação profissional básica. Você não encontra pedreiro, eletricista, carpinteiro, você não encontra praticamente soldador, então, na época do boom, do primeiro boom do petróleo, a gente está tendo um segundo boom, né? Vamos ter os mesmos problemas, porque a proposta governamental é tentar internalizar um pouco mais o setor do petróleo no Brasil, como aquela primeira tentativa, né? Mas o conteúdo local era muito alto, você não conseguia atingir, a indústria estava muito distante, porque o offshore é muito tecnológico e tecnologia de ponta. Então, a nossa indústria ficou muito defasada. Mas a gente tem que botar a nossa indústria dentro dessa proposta, né? É uma oportunidade gigantesca para a gente alavancar a nossa indústria através do setor do petróleo e gás, porque é hoje que está movimentando investimentos altíssimos, né? E receita municipal e estadual aqui no Rio de Janeiro. Então, acho assim, poxa, nós temos tudo no Rio de Janeiro para criar mecanismos de desenvolvimento econômico e social fantástico. Agora, por que não estamos fazendo? Né? Alguma coisa Precisamos, não né? está legal. E o, Né? e o pior Entre de, e o pior de tudo, Heitor, além da gente ter tudo, a gente está precisando, né? precisa. E Né? precisando urgentemente de alguma coisa desse tipo, né? Nós fizemos agora no Cefet, na Semana de Ciência e Tecnologia, né, nacional, nós fizemos internamente a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, e tivemos um fórum de ensino. Nesse fórum de ensino, nós convidamos uma colega nossa lá do Cefet, que atualmente é deputada estadual, que é a deputada Élica Takimoto, para participar conosco. Por quê? Porque a Élica, na Assembleia Legislativa hoje, é a presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Tudo a ver, né, com a gente pensar as pessoas que precisam ser qualificadas no Estado. Então, tudo que a gente puder unir de forças nesse sentido, eu acho que ainda é pouco, né? Porque não é um problema específico do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente, digamos assim, está com um problema muito mais agudo, né? Que já vem de bastante tempo, mas é um problema nacional. Formação profissional hoje é crítico para o Brasil. Tanto que você hoje tem, a nível nacional, uma frente parlamentar com mais de 300 deputados e senadores. Ou seja, há essa visão de que, se não formar, a gente vai parar. Se começar a crescer 4% ao ano do PIB, vamos ter de novo um apagão de mão de obra. Eu não tenho a menor dúvida disso. E todo mundo está ciente disso, né? E a velocidade da formação é muito diferente da velocidade do desenvolvimento econômico. Você cria um PAC, mexe, né? Investe direto em infraestrutura, você gera muito emprego rapidamente, né? Então, você vai gerar muito emprego, mas aqueles empregos mais qualificados você não gera rapidamente. Né? Por quê? Porque você não tem um quantitativo de pessoas com esse nível de formação. Você vai ter que formar. Né? Lá atrás, quando teve o boom do petróleo, se percebeu que, se não investisse num programa de qualificação profissional, a indústria do petróleo não ia ter mão de obra para atender aquele nível de investimento que foi prospectado lá, né? No meados ali dos anos 2000. Então, se fez o Programa Nacional de Qualificação Profissional, a ANP criou um programa, né, que foi o PRH, para tentar qualificar. Eles, inclusive, no início, incluía formação técnica de nível médio.
além da graduação, né, inserção de disciplinas nos vários cursos voltados para o setor de petróleo, na graduação e pós-graduação. Depois, eles tiraram do programa os cursos técnicos, ficou só da graduação para frente. Mas o PNPq, ele abrangia um pouco mais. E ele era muito, muito, muito focado na qualificação profissional básica, né? Não era nem os cursos técnicos, era numa qualificação profissional básica. Eu participei dessas qualificações lá pelo Cefet. E o que a gente presenciava? E depois fiz os estudos também do setor do petróleo, que é um setor que eu também pesquiso, e a gente viu o seguinte: primeiro que havia, às vezes, uma defasagem entre a demanda da indústria e a formação, né? Porque os tempos são diferentes, as prioridades mudam, etc., e você não consegue fazer essa mudança rápida na formação, né? Desculpa. Agora, o aluno que chegava lá para fazer o curso ele tinha muitas deficiências de uma formação propedêutica básica lá em matemática, português, e aí você meio que tinha que fazer um nivelamento até você poder passar o conteúdo efetivo daquela formação. Então, se investia muito esforço e o resultado não era exatamente o esperado. Foram mais de 500 mil pessoas nesse esforço de qualificação. Só que outro problema sério do Brasil, do Rio de Janeiro, né? A gente começa um programa, muda a gestão, seja municipal, estadual ou federal, e aquele programa fica meio de lado, aí se cria um outro programa. Desse jeito, a gente não sai do lugar. A gente fica patinando, patinando. Ah, se o programa não era tão bom, faz as alterações e continua com ele, né? Tem que ser programa de Estado, não é programa de governo, né? O Brasil é uma nação, então a gente não pode ficar nessa coisa de a cada eleição eu vou criar novamente a roda, né? A gente tem que caminhar. Então, a gente assistiu um monte de situações desse tipo. Se tentou criar um programa que seria muito bom em rede, né? 3 tipos de rede para dar suporte à indústria, ao desenvolvimento inovativo, etc., que foi o sistema Cibratec, né, com os centros de inovação também, até o sistema Senai também entrou nessa, né, o Cimatec entrou nisso daí tudo. Se criou a Embrapi, quer dizer, mas não consolidou isso tudo de tal forma que a gente tenha hoje um apoio à micro, pequena e média empresa no Brasil, por exemplo. Você tem só o Sebrae, né? A média, então, ela é esquecida. Ninguém ajuda a média. Ela tem que se virar sozinha, né? Se vira nos 30, porque Sebrae só vai até pequeno, né? As grandes têm tudo, óbvio. Mais de 70% do valor agregado no país é gerado pelas grandes empresas. Então, todas as políticas sempre vão ter um foco nela, porque o retorno é mais rápido. Até porque 98% das empresas são micro, pequena e média. Atender a 98% com alguma política é um esforço enorme. A gente sabe disso, mas tem que ser feito, porque se não fizer, você não aumenta a produtividade geral do trabalho no Brasil. E para aumentar a produtividade geral do trabalho, você precisa investir em formação profissional também. Então, as coisas estão todas interligadas. A gente não vai andar com desenvolvimento econômico se a gente não mexer nessa ponta da formação, que é o nosso core aqui nessa Câmara Setorial, né? Então, por isso que a gente está batendo em tudo que a gente puder, a Senai traz, né? As instituições do sistema de ensino privado trazem as demandas também para a gente discutir, porque eu acho que tem que ser um esforço geral do país para isso daí, né? Então, se a gente não tiver isso, enfim, a gente vai ter uma paralisia grande. Outra coisa, eu Correto. fiquei bem feliz, o Fred colocou, acho que foi ontem, né, Fred, que Foi. aconteceu uma audiência pública ligada ao PEDES. Eu comecei a acompanhar o PEDES, até porque eu estou num projeto FAPERJ aí também, estudando a reestruturação do setor do petróleo,
E todo movimento governamental, né, que tenha interface com isso me interessa enquanto programa de estudo. E o PEDES, assim, eu diria que pela primeira vez em muitos anos, o Rio de Janeiro estava estruturando estrategicamente uma agenda de desenvolvimento, né? É exatamente esse programa estratégico de desenvolvimento que a gente precisa ter. Sem planejamento, a gente não vai andar. E aí eu não pude participar, infelizmente, que eu estava em outras atividades no Cefet, dessa audiência, mas eu acho fundamental que esse PEDES, de fato, seja implantado e depois implementado, porque vai dar umas diretrizes para o desenvolvimento. A gente não tem diretrizes. Entra um Creio, governo, cria as diretrizes dele. Entra outro governo, cria as diretrizes dele, e o Rio de Janeiro não anda. eu Então, a creio gente que precisa tenha ter uma gravado, diretriz de Estado. Heitor, eu creio que tenha gravado, se você procurar, tá? Ah, que bom. É, Vou dar uma olhada acredito assim. que tenham gravado. Se tá, pelo menos estava passando no YouTube, pela TV, seria bom até seria bom todo mundo dar uma olhadinha, né? Eu acho importante. Foi colocado bem o raio-x do Rio de Janeiro, que infelizmente estamos num buracozinho aí, mas a gente pode É, sair. O importante é com como, certeza. né? Paulo, quer algum comentário? Deixa eu fazer um comentário. Primeiro, deixa eu fazer um registro, né? Eu estou aqui representando empresas da área de tecnologia. Estou nesse segmento há 50 anos. Em 1973 comecei meu estágio no CERP e há 30 anos eu estou na área de educação à distância. Eu não consigo falar de educação sem falar do assunto educação à distância. Eu acho que a gente está abordando isso pouco nas nossas conversas e nos nossos projetos. A gente fala em evasão e não fala, e fala muito pouco em recuperação de evasão. O americano tem até a expressão que chama dropout recovery. Dropout recovery é você trazer de volta, mas não é trazer de volta o cara que saiu ano passado, é trazer de volta o cara que saiu há 10 anos. Só que o cara saiu há 10 anos, está com 25, 27, 28. Ele não volta para a sala de aula de jeito nenhum. Ele já trabalha, ele tem alguma coisa assim. Então, a lógica do ensino à distância vai ter que permear esses projetos todos, seja para fazer simultâneo, seja para fazer recuperação, seja para trazer de volta e seja para atualizar as formações. A gente vai formar em quê? Para quê? Na área de tecnologia, a gente está com uma demanda brutal. Tá? A previsão é 500 mil vagas nos próximos anos e não tem formação. E a gente está tendo pessoal trabalhando para o exterior. O cara ganhava 5 mil reais, está ganhando 5 mil euros e trabalhando para uma empresa lá fora. Então, essa lógica, e não é só assim, formação de programador, de analista, de técnico, é formação de pessoas que usam tecnologia. Então, se você pegar drone, IoT, inteligência artificial, impressora 3D, não é formar um engenheiro dessas coisas. Tudo bem, tem um caminho aí para ser formado, mas as profissões normais que vão ser afetadas por essas coisas. A agricultura está entrando direto nos drones, direto no IoT. O gado tem um brinquinho lá que dá um sinal de IoT, o vaso de leite tem um sinal, o drone sobrevoa. Então, tem o lado das profissões normais afetadas pela tecnologia. Então, às vezes, a gente está formando uma pessoa numa profissão normal, entre aspas, sem se preocupar que ela o pedreiro, um dia desses, vai ter uma casa feita com impressão 3D. E o pedreiro vai ficar olhando, mas ele vai ter que saber operar aquela máquina e não misturar o coisa ali. Então, essa lógica, que eu não tenho solução, tá? Mas é só para a gente colocar na mesa. A gente está fazendo agora um projeto conjunto com a Junior Achievement, né? Uma ONG internacional que atua no Brasil há muitos anos. A gente vai ter agora em fevereiro um fórum de profissões, de novas profissões. Vamos discutir e tal, e vamos fazer até dentro do nosso ambiente, do nosso metaverso lá, para trazer as pessoas para dentro para assistir as palestras e tudo. Discutindo novas profissões, ou novos ângulos de antigas profissões. Então, é essa colher que eu queria colocar aqui nas nossas preocupações, quando a gente falar da lei, da alteração e tal, a gente pensar que o EAD funciona, e eu estou há 30 anos nessa área, eu sei que funciona. Quanto mais adulto, mais funciona, né? Quanto mais criança, a gente tem que ter mais preocupação, mas quanto mais adulto, não. E como eu comecei minha área de EAD na área corporativa, então não tem uma série de restrições que o pessoal da área acadêmica tem.
Porque na área corporativa você diz, olha, meu filho, o sistema vai ser implantado no mês que vem. Você toma aqui, estuda e se vira. Aí o cara vai, estuda e se vira. Ah, na faculdade, não, tem que pegar na mão, tem que fazer. E os modelos, né, internacionais não são mais de pegar na mão e tudo. Então, assim, quanto mais a gente tem a andragogia e tem a eutagogia. A eutagogia é o autoaprendizado do adulto. Então, a gente tem que cada vez mais ter métodos de autoaprendizado com boas disciplinas preparadas por bons profissionais para o pessoal aprender. Então, na parte legal, é sempre bom ter uma janela para o EAD, para a função paralela, função complementar, função isolada, profissão que se aprende sozinho, 100% online, profissão complementar, algumas que tem que ser totalmente presencial, tudo bem. Mas eu queria colocar essa lenha na fogueira aí um pouquinho para a gente pensar nisso, né? Eu acho muito boas as colocações também do Paulo. Gostei de saber desse Fórum das Profissões, né? Depois você divulga mais para a gente, né? A gente participou do Rio Innovation Week agora, algumas semanas atrás. Fantástico. E aí você falou da agricultura, tinha um drone lá, pesava uns 32 quilos, e ele é utilizado para pulverização, né? Assim como tem também aplicação específica, né? Às vezes, planta a planta de um determinado nível de umidade, etc. Então, Não, a gente vai caminhar celeremente nessa direção. E a gente vai precisar dessa formação também. Então, é um eu, conjunto desafiante de situações que a gente tem. é, O analfabetismo funcional ligado ao analfabetismo digital. Então, essas pessoas que estão inseridas nisso, como fazer com que elas avancem rapidamente, porque é preciso não só avançar, né, mas tem que avançar rapidamente. Existe uma preocupação já desde 2014, o Fórum Econômico Mundial lançou, através do Klaus Schwab, que era o presidente do fórum, um livro falando sobre a indústria 4.0, né? E a grande preocupação é como resolver a questão do desemprego que isso daí vai acabar gerando, né? E um caminho é essa qualificação, mas tem que ser pensado, a gente vai ter que pensar muito fora da caixa, né, o Paulo? E isso é isso. uma dificuldade para o mundo acadêmico, né? A educação no Brasil, ela ficou meio que parada no tempo, assim, vamos dizer, né? Podia ter avançado muito, teve muitas oportunidades interessantes lá atrás, década de 30 até a década de 60, mais ou menos, com os trabalhos lá do Anísio Teixeira, na frente do INEP, criou o CBPE também, né, para juntar as ciências sociais com a educação e ver, né, como as ciências podem ajudar a educação, né, analisando os problemas educacionais, né, à luz da ciência na época atual e fazer com que os profissionais ligados à educação pudessem ter mais mecanismos, recursos, instrumentos para gerar um maior aprendizado, etc. Mas, enfim, muita coisa se perdeu aí pelo caminho ou foi esquecida. Talvez a gente tenha que É, trazer de volta, né, esse pessoal para vamos, discutir um pouco com a gente, né? Tem é uma isso aí. outra Eu palavra. acho. Oi, Oi, só Paulo, rapidinho. Eu acho que a colocação do Paulo foi realmente muito pertinente, excelente. Essas questões são importantes mesmo. A questão da EAD é uma questão real. Quando eu vejo, assim como a questão do que foi colocado pelo Edson, né? A questão do Vale, né? Vamos chamar de Vale, né? Quando a gente vê um estado que não é tão grande quanto o estado da Bahia, quanto o estado de Minas, mas tem as suas dimensões, a gente percebe que ambos, tanto o EAD como a questão do financiamento da ida do aluno ao curso, é extremamente importante, principalmente no nosso estado, onde a gente sabe que no nosso estado a questão de transporte não é uma coisa está tão bem resolvida, então acho que vale tudo, vale todas as coisas, né? Mas eu queria só tentar organizar. Eu acho que
A gente poderia começar, Paulo, se você me permitir, eu acho até no sentido, como a gente está no final do ano, a gente podia começar o ano que vem conversando sobre o EAD. O que é que você acha? Não, eu acho uma boa. Né? Não, A gente eu poderia estou sempre conversar sobre. disponível para esse assunto e É, eu, gosto, e a gente eu tem acho que muita coisa. poderia ser uma coisa que a gente poderia propor até, talvez, começar o ano com um painel, e esse ano a gente já começar a atacar esse projeto do Senai, né, diretamente. Então, para isso, eu penso que a gente poderia fazer um documento para que eu possa entregar à Tia Ju, porque tudo aqui, tudo pelo fórum passa pela Tia Ju, porque ela que é, na verdade, a presidente do fórum. Então, a gente apresenta ela como já tem o conhecimento do assunto, porque já teve no Senai, já foi conversado. Eu creio que a gente possa, através desse documento, até criar uma reunião, talvez, a gente faz esse documento, vocês me mandam esse documento, inclusive com a apresentação que acabou de ser feita pelo Edson, né? Eu apresento, me comprometo a apresentar ela assim que ela tiver um espaço na agenda dela, e eu creio que ela não vai se furtar a indicar quais são os caminhos interessantes para que a gente possa alcançar o nosso objetivo o mais rápido possível. É óbvio que nós, como a gente tem uma certa urgência nessas coisas, eu ia pedir para vocês uma certa urgência também para me mandar esse documento, esse projeto, né? Sim. Eu, Para que eu possa encaminhar. Seria eu interessante posso. até que, já vou te dar a palavra, Heitor. Seria interessante até pegar esse documento e criar em conjunto, talvez com o auxílio do Heitor também, que tem dentro das sugestões dele, acho que cabe, né, o auxílio do Heitor, do Paulo, então seria bom até a gente colocar no grupo para que haja uma avaliação do grupo como um todo. Isso pode até, se possível, ser feito. Nós estamos na quarta-feira, até semana que vem no máximo. Será que dá tempo? Acredito que sim. Né? Para que a gente possa fazer uma avaliação. Desculpa eu estar fazendo isso, é que eu estou correndo mesmo Galera contra o das tempo. empresas é rápida. A Eu estou academia que tem que correndo, acompanhar, né? Isso aí, isso aí. eu estou correndo mesmo porque o que que eu Eles quero? acharam até o prazo longo. Pô, Eu quero só semana mandar. que vem, não pode ser amanhã, não. Não, se quiser amanhã tá ótimo. Eu estou correndo porque eu sei que o tempo urge, né? O final do ano está É, aí. A gente tem que acelerar essas sim. demandas, né? A gente não pode ficar aguardando muito tempo. A gente tem que botar isso. Eu acho que a minha formação, como eu sou mais da ciência exata, né? Eu sou um químico, eu fico mais né? Eu sou mais da prática, de adiantar logo, né? Então vamos mais objetivo, né? Então, eu queria que a gente pegasse esse documento logo, fosse avaliado pelo grupo da Câmara e a gente mandasse logo para a tia Ju. Todos concordam com isso? Heitor, eu acho que a sua câmera travou aí. Você congelou. Bom, alguma coisa aconteceu lá com a câmera do O Heitor. Heitor está congelado. Está congelado. Paulo, concorda com isso? Não, eu concordo. Quer dizer, eu queria até comentar alguma coisinha a mais, se você quiser passar, daqui a pouco Fique à você me passa a vontade. palavra que eu quero, ou então fala agora. Pode falar agora. Tem outra palavra-chave mágica que está acontecendo aí, que ao mesmo tempo é uma ameaça e é uma oportunidade, que a palavra é sustentabilidade. Tá? Então, todas as profissões vão ser afetadas pela sustentabilidade, seja a área de tecnologia, seja a área de ciência, seja nível médio, seja nível superior, vão ser afetadas. Existe um programa do governo do estado que chama o Rio 2030, né? Que é a ideia de captar projetos para divulgação e tal. Cada secretaria está se mexendo nessa área. Eu incluí um projeto pela RioSoft, nós aprovamos lá com o Protásio, que foi criar um metaverso, uma cidade virtual, exemplificando o que vai acontecer até 2030. Já está prontinha, tá? Então tem prédios, tem rua, tem avenidas e tal, tem centros de estudo, tem aulas, tem games e tem muita coisa, sempre exemplificando os 17 ODS da ONU, energia eólica, energia solar, área de água e cidades inteligentes, está tudo ali dentro. Mas é um parênteses, né, o nosso projeto. Mas o assunto é a sustentabilidade, né? Então, isso pode ser encaixado em qualquer profissão, né? O viés da sustentabilidade na minha profissão ou na nova profissão que está surgindo, tá? Esse é um lado que quer dizer, não é apenas a gente discutir
o bônus, né? O ticket, né? Gratuito do aluno, mas ele vai para onde aprender o quê? Né? Essa lógica, ou precisa ir para algum lugar para aprender, ou o que ele vai aprender ali? Tá? Então, essa preocupação com o desemprego eu tenho, quer dizer, todos nós aí tivemos, eu acho que imagino que isso aconteceu com vocês aí na década de 80, eu estava no Serpro, o Serpro tinha 20 mil empregados, 12 mil digitadoras, hoje tem zero digitadoras. Ah, o desemprego, não, onde é que elas estão hoje? Estão fazendo outras coisas. Quem tirou o emprego dela? Nós, quando fazemos imposto de renda pela internet. Isso é natural, né? A lógica dessas mudanças é natural. Então a gente tem que estar preparado para ir ajustando o caminho. O ensino médio, o ensino técnico tem toda essa função. Eu acho que essas duas palavras, a tecnologia e a sustentabilidade, a gente tem que estar preocupado com isso aí, em paralelo com as soluções mais imediatas. Eu imagino assim que dá um bônus, né? O Vale para 10, 20, 50 mil alunos, isso deve ter um custo de alguns milhões de anos. Com alguns milhões de anos, você coloca uns núcleos, umas lan houses nas comunidades e coloca alguma coisa que o pessoal estuda lá e não precisa se deslocar. De repente, então, é uma maneira de pensar diferente. Eu não quero assim mudar o escopo do projeto em si, né, que tem a ver com isso. Mas assim, a gente pensando fora da caixa, podem aparecer ideias diferentes, né, que podem complementar. Não, sem dúvida, Paulo. Essas ideias são sempre. Você pensar fora da caixa é importante nos dias de hoje, né? Porque é fora da caixa que estão as soluções, né? Mas só para que a gente possa ir com calma, né? Com calma que eu falo no sentido da gente ser objetivo nesse sentido do projeto que o Edson trouxe, a gente, se vocês puderem me passar esse projeto o mais rápido possível, e eu coloco no grupo para sugestões, inclusive o Paulo também vai dar as sugestões dele, o Heitor voltou, o sinal tinha caído, eu agradeço, que eu queria fazer o quê? Nós estamos terminando outubro, se vocês me passarem, até tira essa semana, o mais rápido que vocês puderem passar, eu coloco no grupo, né? As pessoas vão avaliar o projeto, vão ver o que elas podem, as sugestões que podem ser dadas, e eu toco para frente para a tia Ju, né? Para que a gente possa caminhar, né? Eu fico muito preocupado nessa coisa, a gente tem que caminhar. Se a gente não caminhar de alguma forma, se a gente ficar refletir é ótimo e é extremamente necessário, mas quando a gente fica refletindo muito tempo, a gente acaba criando um vício de reflexão, mas não parte para a ação. E eu acho que tem uma hora que a gente tem que caminhar, né? Tem que Sim. caminhar mesmo. Só gostaria de colocar, Caí, quando falou do EAD, já me veio aqui até Ó, já tem? talvez um título, né, da graduação aos cursos técnicos e formação profissional básica, né, para discutir como levar o EAD. Já tem uma estrutura bem interessante, né, que a Fundação CCR, que é aqui do estado mesmo, já faz, Sim, pode ser sim, um dos convidados, né, a com apresentar como é que certeza. eles criaram, como é que se desenvolve essa plataforma há muitos anos, né, tem um vestibular específico, tem polos distribuídos por todo o estado. Então, uma referência boa. Tem outras referências que o Paulo também pode trazer. E Sim, aí, juntar esse pessoal para discutir essa questão, né, de como, através do EAD, a gente impactar positivamente a formação de gente aqui no Rio de Janeiro, né, em todos os níveis que a gente precisa atingir, porque é tudo para ontem aqui no Rio, é. né? Nós estamos Ó, meio parados nisso aí faz muito tempo. Então, tem que acelerar bastante. Eu acho que tem que perfeito. A pegar gente, todas as boas experiências. então, nossa próxima reunião, a gente já começa a refletir um pouco mais sobre essa questão da EAD e a gente já deve ter alguma resposta, se Deus quiser, né, da tia Ju em relação ao projeto, eu diria Senai Cefet, Isso. né, ao projeto que a gente vai tocar para frente. Ok? É, Beleza? você já tem a data da próxima reunião? Ou Eu não? acabei de ver, por incrível que pareça, a Priscila acabou de botar uma sugestão aqui. Provavelmente ela será no dia 28/11, que estamos marcando aqui. Tá, você ia tentar fazer presencial, né? Eu estou com um problema de sala. Eu vou conseguir fazer 3 presenciais. Se você quiser propor um presencial no Cefet,
podemos fazer. Posso levar lá para a nossa direção. Isso, leva a ideia, não deixa de ser uma Ver boa a ideia, disponibilidade, dia né? 28. Não deixa de ser uma boa ideia. Se você quiser ver Ou o a auditório possibilidade, fantástico que tem a Firjan ali na Graça Aranha, pertinho aí de aí vocês também, né? é, É até mais perto, né? é Eu até acho que mais facilita perto. bastante. Se vocês quiserem, eu me comprometo. Eu topo. Tamo junto. Legal. Seria bem interessante Aí, na Firjan, porque eu acho que a gente tem que aproximar Isso. a galera do mundo do trabalho, né? E nada melhor do que fazer lá numa instituição que está mergulhada aí no mundo do trabalho, para a gente mostrar, né, a urgência da coisa, né? Porque a gente tem conversado com várias empresas também, a gente tem tentado aproximar o Cefet mais das empresas novamente, né? Porque a gente já foi muito próximo, aí passou um período aí de muitos e muitos anos, um pouco mais afastado, e a gente está retomando o apoio de fundação também para poder tocar projetos a partir do ano que vem. Eu acho que isso vai facilitar essa aproximação também, algumas parcerias, e para a gente fazer com que as pessoas percebam que o mundo do trabalho está desesperado atrás de gente, né? Tivemos uma reunião com uma empresa do setor automotivo aqui do Rio, né? E eles estavam até pensando em fazer uma escola internamente para formar pessoal, ou seja, porque não está encontrando, não consegue estagiário, não consegue pessoal de formação básica para eles fazerem a capacitação interna, né, para as especificidades lá do setor deles. Enfim, e eles não estão encontrando. Então, para a gente ver essa tremenda necessidade, nada melhor do que ser na Firjan, né? Não, nada contra o pessoal dos serviços, que até 70% hoje do PIB brasileiro é serviço, né? Mas a indústria ela precisa ser resgatada aí no sentido do grande protagonismo que ela precisa ter, porque ela é uma multiplicadora de emprego muito forte, né? Emprego qualificado, com melhores salários, etc. Então, tem que dar uma ênfase muito forte na indústria. Então, Pensando em indústria 4.0, né? Não é mais aquela velha como indústria. nossa, como nossa reunião é no dia 28/11, nós temos tempo de avaliar as possibilidades dessa reunião ser presencial em algum local que a gente possa ir, né? Fred, Então, pode falar. aqui na sede, é só avisar com uma certa antecedência, tá? Porque a gente agenda um espaço, a gente pega uma sala bacana, tem que ver mais ou menos a expectativa de número de pessoas para a gente escolher a sala que seja mais adequada para a gente. Pode contar. Aliás, Rene, seria interessante que fosse aqui, né? Que já é uma próxima reunião, que a tia Ju já, a princípio, Poderia já vai ter participar, dado né? algum retorno. Acho que era fundamental que fosse aqui, Fundamental. ou aqui ou aí no Cefet. Acho que é interessante. Sim. Fica à É, disposição, é tá até bom? convidar a deputada também, né? Se ela quiser estar presente com a gente, também vai ser bem Isso. interessante. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu Estamos à acho que pode disposição. guardar lugares para 70 deputados, que a gente vai ter que convidar todos, né? Fazer um lobby grande aí com 70 deputados, mais os colaboradores diretos deles, porque é fundamental a LERJ hoje, né, nesse Muito momento. bom. Pode contar com a gente. Pode contar com a gente aqui, só me dá mais ou menos a expectativa para a gente, de pessoas, né, para a gente poder organizar o melhor espaço. Mas pode contar Para comigo. fazer essa expectativa, então, para que a gente possa ter direitinho, eu vou botar no grupo a possibilidade dessa reunião ser presencial. Aí Perfeito. você me passa o endereço direitinho, tudo direitinho, Uhum. e aí eu vou vendo conforme a gente for conversando no grupo, a gente vai vendo, porque aí eu quero que a pessoa confirme que vai, né? Confirme que vai direitinho para a gente não chegar lá e ter só duas pessoas, né? Duas, três, quatro pessoas, a gente. É uma reunião, lógico que pode ser boa, mas é chato, ainda mais presencial. Você Ok? diz que vai ter entrega de medalha para quem comparecer e Geralmente é de tal. 10 Aí em as todos, pessoas né? vão, né? Um evento em rede nacional, aí as pessoas vão aparecer.
Beleza. Se for assim, mais escondidinho, as pessoas não querem muito aparecer, né? Hoje todo mundo quer ser influencer. É, Não, é outro problema, né? O jovem acha que ele vai ser influencer, vai ganhar dinheiro a gente fazendo vai ganhar muito. TikTok. Então, o pneu do carro fura, a pessoa está trocando, ele vai lá filmar, essas coisas. Tá complicado. Mudar essa mentalidade é assim, um desafio grande, né? E a Bom, gente tem, por exemplo, feito visitas lá, estimulado as escolas a irem visitar o Cefet, para que os alunos percebam lá, né, as possibilidades que eles têm, porque eles também não conhecem as possibilidades. Por isso, um dos aspectos que eu coloquei importante, que eu fiquei feliz que já tinha uma lei, né, voltada à obrigatoriedade das escolas falarem sobre o mundo do trabalho. Agora, não basta falar do mundo do trabalho. Tem que dizer como é que eu saio de onde eu estou, né, e vou para o mundo do trabalho. Quais são as formações que eu posso ter, onde, quais são essas escolas, como é que eu ingresso. Então, por isso que eu sugeri lá uns acréscimos lá de incisos naquela lei, ou se criar um outro dispositivo para isso daí, porque essa orientação está faltando também, né? Não dá para esperar que a família oriente, porque também elas não sabem da existência dos cursos, nada disso, né? É preciso que as escolas façam esse papel aí. perfeito. Bom, então já são 11h16. Ao meu ver, a nossa próxima reunião provavelmente será no Senai. A gente vai tentar fechar esse projeto, né? De preferência, vamos tentar fazer o convite à tia Ju, vamos torcer para que o calendário, a agenda dela permita que ela participe, né? E a gente acaba complementando e já preparando nessa reunião, tá? A gente vê qual é o andamento desse nosso projeto e já prepara o nosso início do ano, conversando sobre a AD, já ver como é que a gente pode montar algum tipo de estrutura para que a gente possa fazer essa reflexão do EAD e qualquer outro assunto que ainda falte colocar em pauta. Ok, gente? Essa será a nossa próxima reunião. Sim. A próxima reunião, acho que a gente podia ficar também como dever de casa, levar sugestões de tema de Sim, sim, discussão para o ano que vem, né? sim. A gente Perfeito. preparar o ano que vem. Eu acho que o Tá. planejamento é tudo e a gente tem que planejar o ano que vem para que a gente já possa começar o ano de pé embaixo, acelerando. Legal. Tá É, bom? só um comentário, quando o Heitor estava fora, caiu, eu joguei na mesa aqui um outro tema para a gente discutir, que é a sustentabilidade, tá? Então vamos jogar isso também na próxima reunião, que atravessa todas as profissões da mesma maneira. Todas, Dá para a todos gente os jogar temas isso aí na agora. próxima reunião. É. Perfeito. E eu vou fazer a chamadazinha para as pessoas para participar e você depois me passa, Edson, o endereço direitinho, eu falo a possibilidade de fazer no mesmo dia, na mesma hora, para não mudar muito o esquema, mas e aí isso tem que ser avisado com antecedência, porque por ser presencial exige que a pessoa se desloque. Então ela tem que se preparar para isso, né? Ok, então, alguém tem mais alguma coisa a falar? Não. Não, Edson, Heitor? Especificamente daqui, não. Eu peço a vocês que Agradeço. torçam para o Fluminense no dia 4, né? A gente está precisando muito. Os resultados não têm sido muito animadores agora, mas Parece. foco na Me Libertadores. falaram que Ganhar é uma do estratégia, né? Boca Juniors é importante. O Heitor, isso não é estratégia do Fluminense, não, para o Pouca pensar que vai ser fácil. Pode ser, pode ser, pode ser. Mas Obrigado, tem muitos altos e baixos ali, né? É complicada a coisa. obrigado, Fred. Obrigado aí, Pedro, Valeu, Edson. pela pauta. Obrigado a Obrigado, todos. Uma boa obrigado aí pela semana para todos. oportunidade. Uma boa semana. Bom fim de E bom dia semana. 4, Heitor. Bom dia 4. 17 horas. Isso aí. Grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado, boa semana, pessoal. Tchau, tchau.